Professor Dr. Walter Brach. Alô? Então, muito boa tarde. Queria agradecer o convite e parabenizar pela organização desse evento, saudar os colegas de mesa. Dizer que, ao contrário do professor Gonçalo, não sou um estudioso dos sistemas esportivos, muito menos do sistema alemão. Tenho algum conhecimento, uma vez que fiz minha formação de pós-graduação naquele país, mas me disponho aqui a fazer alguns comentários sobre esse sistema que talvez possam ajudar a gente e complementar esses comentários com alguns ganchos que eu queria estabelecer com a apresentação tanto do professor Gonçalo como do professor Antônio Carlos, alguns elementos que talvez possam ajudar a gente a pensar a organização do esporte no Brasil. Não por acaso eu tomei como mote para apresentar rapidamente como está organizado o esporte na Alemanha, a distinção entre o que se chama de Leistungssport, que seria o esporte de alto rendimento, e o Breitensport, que seria o esporte de amplo, chamados aqui de esporte para todos. Então, inicialmente é importante, para entender essa organização na Alemanha, dizer que a Alemanha tem uma longa e forte tradição no plano das associações ginásticas e esportivas, né? Tradição que remonta ao século XVIII. Essa tradição fez com que hoje existam em torno de 91 mil associações ou clubes esportivos espalhados pela Alemanha, ou seja, uma rede, uma grande capilarização da estrutura esportiva, inclusive em pequenas comunidades. Essas clubes ou associações, elas podem associar-se a federações que são regionais, estaduais e também nacionais, né? É fundamental entender que essas associações, na sua grande maioria, esses clubes estão voltados para a própria comunidade, ou seja, como uma forma de oferecer a possibilidade das práticas esportivas e outras práticas corporais não esportivas para a população que circunda aquelas associações. Até recentemente, mais especificamente até 2006, no sistema esportivo alemão existiam duas organizações que eram paralelas, uma federação que reunia todas as associações e todos os clubes do país, que é a famosa Deutsche Sportbund, da Federação Alemã, e o Comitê Olímpico Alemão, e que era paralelo a essa, que tinha uma outra organização. Em 2006, eles uniram essas duas organizações numa associação que se chama Federação Alemã Olímpica de Esportes. Essa federação, então, ela é responsável por esse grande espectro da prática esportiva na Alemanha, né? E ela tem basicamente 3 grandes departamentos, essa federação. O departamento de esporte de alto rendimento, né? O departamento de desenvolvimento do esporte, que seria exatamente esse que cuida do chamado Breitensport, ou seja, o esporte amplo da população, e o esporte da juventude, que tem programas específicos. Aqui é importante, não se chama esporte escolar, chama esporte da juventude, porque essa federação não tem uma ingerência muito direta, ou não tem uma ingerência direta sobre o esporte escolar, que está vinculado aos ministérios da educação dos estados. Muito bem. Essa fusão, em 2006, trouxe uma certa inflexão na política esportiva da Alemanha, e esse fato está relacionado, embora não só, mas está fortemente relacionado com a chamada reunificação da Alemanha, que vai acontecer em 1989, pós-queda do Muro de Berlim, né? A Alemanha Oriental tinha uma outra organização esportiva completamente diferente, quase não tinha clubes esportivos, era uma forma de organização baseada na famosa pirâmide esportiva, né? Que era voltado fundamentalmente para o esporte de alto rendimento. Muito bem. Eu queria ressaltar, então, alguns desenvolvimentos, alguns desdobramentos dessa fusão e dessa relação entre o esporte mais amplo da população e o esporte de alto rendimento. Nas décadas de 1970 e 1980, particularmente nos países do norte europeu,
e aí incluída a Alemanha Ocidental, mas excluída a chamada DDR, que era a Alemanha Democrática, ou a Alemanha do Leste, nessa época, no contexto do chamado welfare state, do Estado do bem-estar social, desenvolveram-se grandes campanhas e programas e iniciativas políticas de ampliação da prática esportiva por parte da população em geral. Quem se lembra da campanha Mexa-se aqui no Brasil? Era um desdobramento da campanha O Esporte para Todos, que vai se iniciar exatamente nos países do norte europeu. Essas campanhas de ampliação da prática esportiva foram apoiadas pelo poder público, mas também fortemente apoiadas pelas grandes empresas de seguro-saúde, por razões óbvias, e elas foram apoiadas tanto nos planos municipal, quanto estadual e nacional. Concretamente, esse apoio se expressou na forma de subsídios e recursos para a melhoria das condições da prática na rede já existente de clubes e associações. Como eu coloquei, ela é extremamente abrangente na Alemanha. Então, tivemos programas de subsídios, por exemplo, para renovar, melhorar as instalações desses clubes, subsídios públicos, para melhorar a alocação de professores de educação física para orientar as práticas nesses clubes, que são clubes privados. Muito bem. Esse fenômeno transformou a sociedade alemã eles têm orgulho disso, numa nação esportiva. Só que essa expressão, a gente não pode esquecer, essa expressão nação esportiva, aqui não está associado ao sucesso olímpico da Alemanha Ocidental, ou ao sucesso no esporte de alto rendimento. Aliás, o sucesso da Alemanha Ocidental, na época, se comparado com a Alemanha Oriental, era pífio. A Alemanha Oriental, com 1/3 da população, tinha um desempenho olímpico 3 vezes melhor do que a Alemanha Ocidental. Então, nação esportiva aqui significa acesso da grande maioria da população à prática esportiva. Então, os dados, em função disso, indicam que em torno de 50% da população alemã participa hoje regularmente de práticas ginástico-esportivas. Para vocês terem uma ideia, eles têm em torno de 30 milhões de pessoas associadas a esses clubes. Quer dizer, disse cada um em cada 3 alemães participa de um clube desse. Aliás, tem uma tradição forte do chamado associacionismo, Brinca-se quando 2 alemães se encontram na esquina, eles fundam um clube esportivo. É uma brincadeira que é comum lá. Bom, o que eu queria destacar aqui, nesse sentido, é o seguinte, que essa expansão da prática, com esses movimentos, vai promover, no plano da organização do esporte e do entendimento do esporte, uma grande ruptura, que é a ruptura com a famosa pirâmide esportiva. Ou seja, chega-se à conclusão de que aquela pirâmide esportiva não expressa o que acontece no plano da prática esportiva num país. Você tem um esporte praticado pela grande massa da população, com determinadas características, com determinados sentidos, e outro esporte que é praticado por um grupo pequeno, seleto, e que tem outras características. Ou seja, não dá para associar esse esporte chamado Breitensport com o Leistungssport, porque são coisas muito distintas. Então, a ideia da pirâmide esportiva, que, segundo o professor Gonzalo, de alguma forma ainda vigora nos Estados Unidos, ela tem um rompimento com essa perspectiva nessas décadas de 70 e 80. Bom, esse fenômeno do esporte, da sociedade esportiva alemã, levou a chanceler Angela Merkel, por ocasião exatamente da instalação dessa Federação Alemã Olímpica de Esportes, mais especificamente em maio de 2006, a reconhecer explicitamente, aí abre aspas, o grande pilar, senão o mais sólido fundamento do esporte alemão é o esporte para todos, o Breitensport. Então, há esse reconhecimento. No entanto, esse reconhecimento, como em muitos países, inclusive o nosso, não tem correspondência quando se observa a destinação de recursos e esforços públicos. O discurso é esse, mas na hora da ação, o que é privilegiado é o esporte de alto rendimento. Então, o que os críticos do atual sistema alemão indicam é que ganhar medalhas tornou-se, na verdade, o grande mote orientador das ações da Federação Olímpica Alemã de Esportes.
Fala-se, inclusive, num processo de DDRização do esporte da Alemanha Ocidental. DDRização fazendo menção à antiga Alemanha Oriental, ou seja, há uma aproximação, né, com o modelo antigo da Alemanha Oriental. Bom, eu evidenciei esse aspecto da relação entre esporte e rendimento e esporte para todos, porque, no meu entendimento, ele é extremamente fundamental para a gente pensar em como organizar o sistema ou organizar a prática do esporte no país. É importante, fundamental, que a gente olhe para o fenômeno esportivo, né, e possa entender ou partir, né, das suas diferentes características, suas diferentes funções sociais e distribuição entre diferentes grupos sociais, né? Por exemplo, o engajamento desigual na prática esportiva em função da posição de classe social e assim por diante. Enfim, é crucial compreender o significado social das diferentes manifestações do esporte, bem como suas articulações com diferentes subsistemas sociais, como a economia, como a educação, como a cultura e assim por diante, como foi, inclusive, colocado hoje pela manhã. O esporte tornou-se, ao longo do século XX, um fenômeno muito multifacetado. Então, se no começo do século XX a gente precisa falar no esporte, hoje nós temos que entender que o esporte tem características muito diferenciadas, né? Essas diferenças conferem múltiplos sentidos, né? E são praticados também por diferentes grupos sociais com diferentes sentidos. Então, é um fenômeno extremamente complexo. Diversificaram-se muitas modalidades, diversificaram-se as formas de práticas, os equipamentos necessários e assim por diante. Uma das suas manifestações, já citada aqui, que é o esporte de alto rendimento, tem algumas características que são importantes para a nossa discussão. Primeira característica importante: as ações no interior desse sistema, do esporte de alto rendimento, estão orientados pelo código binário da vitória e da derrota. Esse é o código que orienta as ações no interior desse sistema. Ele é uma outra característica importante para pensar as políticas públicas. Ele é praticado por um grupo pequeno e seleto de pessoas, que passam por um treinamento muito específico. Ou seja, desenvolveu-se uma tecnologia muito específica, que é muito diferente da tecnologia necessária para a prática do esporte, como o esporte chamado esporte para todos. Outra característica fundamental é de que esse esporte está organizado mundialmente e está organizado a partir da lógica da mercadoria. A sua mercadoria é a performance como espetáculo. Daí a mídia, principalmente a TV, ser parte constitutiva do sistema. Então, a mídia não é mais algo fora do sistema esportivo, já é parte do sistema esportivo, inclusive como colocou o professor Gonzalo, né? Quer dizer, de onde vem o dinheiro? Da TV? Não é o dinheiro do esporte. Quer dizer, não é mais possível pensar o esporte de alto rendimento espetáculo sem a participação da mídia. Então, o que o esporte produz? Produz um espetáculo que é mercadoria. Então, é fundamental ter claro que os códigos ou o sentido da saúde, da educação, não desempenham nenhum papel como orientadores do esporte de alto rendimento. A época do chamado esporte virtuoso já se foi. Ao contrário, o esporte de alto rendimento caminha na direção de se tornar um problema de saúde. E o fenômeno do doping desautoriza a falar em influência educativa positiva desse tipo de esporte. Nunca é demais ressaltar de que quando se fala de impactos positivos da prática da atividade física, seja esportiva ou não, sobre a saúde, por exemplo, inclusive reduzindo custos do sistema de saúde, não está se falando do esporte de alto rendimento, e sim de práticas massivas por parte da população em geral. Aliás, reivindicar a participação do Estado na realização dos mega-eventos esportivos, hoje é feito pelo sistema esportivo,
não mais com base em argumentos do tipo repromoção da saúde ou desenvolvimento educativo, e sim a partir de argumentos econômicos. Quantos empregos vai gerar a Olimpíada no Brasil, quantos turistas vão vir para cá, etc, etc. Não se fala mais em impacto sobre saúde, etc., porque não é esse o sentido dessa prática. Voltando à Alemanha, é interessante lembrar também o que disse o chanceler Helmut Schmidt. Quem é da política vai reconhecer quem é essa figura. Helmut Schmidt, um grande político alemão da social-democracia alemã, que sucedeu Willy Brandt. Em 1975, ele disse numa conferência da Federação Alemã de Esportes, em Frankfurt, abre aspas, o número de medalhas não diz absolutamente nada a respeito da liberdade e do grau de justiça existente em uma sociedade. Ou seja, as medalhas olímpicas e outros troféus esportivos internacionais se constituem hoje um fetiche utilizado pelas multinacionais esportivas, incluídas aí as próprias organizações esportivas e as empresas a elas ligadas, para manterem alta seus produtos. Entendo, portanto, que essa manifestação do esporte precisa ser considerada como o que ela é, uma parte da indústria de entretenimento e receber tratamento por parte do Estado como tal, ou seja, como segmento da economia. Portanto, uma ação eminentemente regulativa do Estado. Por outro lado, ou por isso mesmo, entendo que o núcleo e a preocupação central das políticas públicas de um sistema esportivo nacional deveria ser o cidadão comum. Refiro-me aos 190 milhões de brasileiros que não são atletas de alto rendimento. A esses deve-se destinar os recursos públicos. Voltando à questão da superação do modelo da pirâmide esportiva. Um dos desenvolvimentos recentes do alto rendimento é de que ele se tornou uma prática tão especializada, com uma tecnologia tão específica, que sua relação com a prática esportiva do cidadão comum se alterou também substancialmente. Por isso, a dificuldade enunciada pelo professor Gonzalo, várias vezes enfatizada, a dificuldade de articular o que é o esporte, que é praticado pelo cidadão comum, com o sistema de esporte de alto rendimento. É porque não se conectam mesmo. Então, não é uma dificuldade conceitual ou de esforço organizativo, é que são coisas muito distintas. O cidadão comum não toma como referência para a prática esportiva o que acontece no esporte de alto rendimento. Isso explica porque o nível da prática esportiva por parte da população não é afetado pela realização de mega eventos esportivos num determinado país. As pesquisas mostram isso. Aliás, algumas pesquisas mostram que diminui. Foi o caso de Sydney, na Austrália. Por quê? Porque não é esse o modelo, não é essa a referência para a prática do cidadão comum. Eu preciso ter 2 metros de altura e treinar muito para enterrar a bola de basquete. Melhor fazer uma caminhada. Os equipamentos, outra coisa importante, os equipamentos sociais para essas duas práticas também são absolutamente diferentes. O esporte de alto rendimento exige cada vez mais equipamentos específicos e com um alto nível de tecnologia, que os tornam extremamente caros e não são utilizáveis pela população geral. Por outro lado, os equipamentos para a prática do esporte do cidadão comum têm a vantagem de poder compor de forma muito mais sustentável o ambiente urbano e são muitas vezes multifuncionais, em contraposição à especificidade e monofuncionalidade dos equipamentos destinados ao esporte de alto rendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Ciclovias são utilizadas para o deslocamento para o trabalho, mas também para o lazer no final de semana. Elas são ocupadas por os chamados atletas de final de semana ou pessoas que gostam de andar de bicicleta. Ao passo que, por exemplo, um velódromo, que vocês sabem é um equipamento para corridas de ciclismo, tem um custo altíssimo e é utilizado somente para uma prática muito específica de um grupo seleto e extremamente pequeno. É importante, no meu entendimento, ter claro que uma política pública que quer promover a prática esportiva como promoção de saúde, como lazer ativo, precisa voltar-se totalmente para as práticas corporais de movimento do chamado cidadão comum. E volto a repetir,
que estão muito longe das práticas esportivas de alto rendimento. É preciso considerar também que, no Brasil, na medida que nós descemos na hierarquia social, diminui o envolvimento com práticas corporais esportivas. Nós temos um forte corte de classe. E quando se refere às mulheres, essa diminuição é ainda maior, é acentuada. Quero fazer menção agora ao chamado esporte escolar. Na nossa legislação se fala ainda de um esporte educacional. Já foi colocado pelo Antônio Carlos, eu concordo com ele. Essa é uma denominação que, no meu entendimento, é equivocada. No sentido geral, toda prática esportiva é educativa, né? Se eu não faço um julgamento de valor, óbvio, sobre o tipo de educação que acontece aí, né? Toda prática que tem, inclusive, um grande envolvimento emocional, afetivo, tem uma influência sobre o desenvolvimento das pessoas. O que se chama no Brasil de esporte educacional é basicamente o esporte praticado por escolares. Aqui, nesse plano, nós temos um dos maiores equívocos no plano das políticas públicas, pois o sistema esportivo trata o esporte escolar como um segmento, um pseudo-segmento. No caso brasileiro, com a participação do Ministério do Esporte. Quando, na verdade, trata-se, enquanto prática ligada à escola, de uma prática atinente ao nosso sistema educacional. Portanto, por ele deve ser responsável o Ministério da Educação. É óbvio que em diálogo com o Ministério do Esporte e com outros ministérios ou outros segmentos do governo. Entendo que o sistema esportivo nacional pode fazer menção à prática do esporte no âmbito escolar, mas também deve deixar explícito que a responsabilidade pelo seu desenvolvimento é dos órgãos municipais, estaduais e federais de educação. Queria relembrar aqui, já que estamos falando em princípios, os princípios que foram aprovados pela primeira Conferência Nacional de Esporte de 2004 e que devem orientar a construção do Sistema Nacional de Esporte. Primeiro princípio é o projeto histórico de sociedade comprometido com a reversão do quadro de injustiça, exclusão e vulnerabilidade social ao qual se submete grande parcela da nossa sociedade. Esse é um princípio para orientar a construção. Segundo princípio, o reconhecimento do esporte e do lazer como direitos sociais. Terceiro princípio, a inclusão social compreendida como a garantia do acesso aos direitos sociais de esporte e lazer a todos os segmentos, sem nenhuma forma de discriminação, seja de classe, etnia, religião, gênero, nível socioeconômico, etc. E quarto princípio, a gestão democrática e participativa, com ênfase na transparência no gerenciamento dos recursos. Queria, para finalizar, lembrar, então, que, na verdade, nós estamos tratando de três fenômenos com características muito distintas, né, que operam com códigos muito distintos, são orientados por códigos muito distintos. Se fosse sumarizar, eu diria, o esporte de alto rendimento, que é orientado pelo código mais medalhas, o esporte para todos, que é orientado pelos códigos mais saúde, mais diversão, mais qualidade de vida, e o esporte escolar, que deveria ser orientado pelo código mais educação. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao professor Dr. Walter Bracht. Finalizadas as apresentações, agora vamos abrir os espaços. E como é uma atividade da subcomissão do esporte que vai discutir o Plano Nacional de Desportos, a prioridade sempre é dos deputados, mas